só para fixar. Andresa, Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarsis, Pute, Lude, Mozoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras. Eu não consigo ler embaixo, Mauro. na sua esquerda Acho não que está acho aparecendo. que foi muito pequeno para ler. Não, tá muito Não, pequeno. é É, só aumentar aí, aumenta aí. Ah, é, Agora vai. montados. Montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel, levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. graças a Deus. Graças a Deus. Então, para retomar a direção, essa esperança de sair da situação de exílio e retornar para a terra prometida, Deus está junto e vai dar essa força para que a gente possa, para que o povo possa sair dessa situação e voltar para a terra prometida. Então, não perder a esperança, viver o presente com esperança, no futuro melhor, pela fé em Deus. O salmo desse dia, desse final de semana, é o Salmo 116, bem curtinho, né? O refrão vai ser: Proclamai o evangelho a toda criatura. Até eu mesmo achei diferente, Proclamai o né? evangelho a A toda toda criatura. 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 Já vem logo no Salmo Parou. essa mensagem. E ali, quem gostaria de ler o Salmo, um trechinho? Vou ler, padre. Aham. Cantai louvores ao Senhor. Todas as gentes, povos, todos festejai-o, pois comprovado Proclamai o O evangelho evangelho a a toda criatura. é seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel. Proclamai Proclamai o evangelho a a toda toda. criatura. Bem, então esse Deus que a primeira leitura está afirmando a fé nesse Deus, não perder essa fé, mesmo que as coisas estejam delicadas. O Salmo reforça, dizendo que, louvando a esse Deus, dizendo que ele é fiel e que ele nos ama. É fiel e nos ama. Então, isso precisa entrar na mente e no coração. E o salmista vai reforçar isso, né? Cantando, dizendo, reforçando o que a primeira leitura disse: olha, tá difícil, tem situação delicada, de escravidão, tudo mais, mas Deus é mais, ele é fiel, ele nos ama. Então nós vamos permanecer firme que ele vai nos tirar dessa situação difícil, né? Vamos tocar o barco para frente porque Deus está conosco. Então vai reforçando essa mesma mensagem. Aí vamos para a segunda leitura. Quem gostaria de proclamar para nós? Linda também essa leitura da carta aos Hebreus. Eu vou proclamar, Padre. Ótimo, Esther. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos
que Deus vos trata, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. Graças a Deus. ainda, né? Muito bem. Acho maravilhosa essa leitura de Hebreus 12. Verdade. O contexto que está aí por trás, como os cristãos devem viver sua vida espiritual e perseverar na fé. Então, vai na mesma linha já da primeira leitura, acabou tendo uma mesma direção, né? Os Uhum, cristãos, né, devem viver sua vida espiritual, ser perseverante na fé, mesmo se tiver sofrimento. A gente poderia uhum, dizer: Deus permite o sofrimento para nos ajudar a crescer. A uhum, gente tem esse costume de dizer: se a criança não cair de vez em quando, ela não aprende a andar, né? Desde pequenininho vai aprendendo a andar, cai, levanta. Claro que tem que tomar muito cuidado, porque senão tem um acidente feio e muita gente morre criança até por falta de, às vezes, olhar, né? Então, a gente aprende com o sofrimento, mas ele não pode, nos matar, né? Então, acho que uhum, esse é o contexto aí de uma comunidade que também está passando momento de sofrimento e que o autor da carta aos Hebreus, que ninguém sabe direito quem é esse autor, né? Alguns falam, leitor da carta de São Paulo aos Hebreus, mas não é de São Paulo, ninguém sabe o autor exato, quem escreveu, mas sabe que está falando da comunidade, pedindo que essa comunidade persevere. Firmai as mãos cansadas. Sempre gostei muito desse versículo. Firmai é. as mãos cansadas e os Os joelhos joelhos enfraquecidos, né? Porque às vezes a comunidade já cansou de caminhar, já cansou, está cansado de tanto sofrimento, o joelho está fraco, não consegue mais firmar, não é? Está com a perna bamba, vamos dizer assim, né? Com a perna bamba, os joelhos enfraquecidos, as mãos estão cansadas de ficar levantadas já está, né? Lembra que quando Moisés fazia a oração para que o povo ganhasse a luta, quando estava o povo de Deus lutando no deserto com os povos inimigos, quando Josué segurava lá, algumas pessoas seguravam as mãos de Moisés levantada, o povo de Israel ganhava a luta. Quando Moisés cansava e a mão caía, não aguentava mais segurar, perdia. Nessa linha de, às vezes a gente cansa de estar rezando, cansa de estar pedindo, e as mãos começam a cair, os joelhos, as pernas ficam bamba, porque o sofrimento é tanto. Então, a carta aos Hebreus faz a gente pensar isso, e a comunidade de Hebreus passava por isso, né? Então, como os cristãos devem viver sua fé espiritual e perseverar, mesmo que Deus tenha permitido algum sofrimento. Me chama também essa coisa de que Deus castiga, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, como falar isso, porque Deus permite o sofrimento para que a gente cresça, mas não dá para dizer que Deus castiga, né? Embora na Bíblia a gente vê às vezes escrito Deus castiga, mas é muito mais na linha de permite algum tipo de sofrimento, porque como é que nós vamos explicar o sofrimento humano? Ele está aí, ele precisa ser enfrentado, né? E nessa sim. ideia que ele vai sempre nos ajudar a crescer. Eu lembro sempre de uma mãe, um pai que vai corrigir um filho, né? Nós temos aí Helena, temos aí tantas crianças nossas, né? Que você tem que corrigir, né? Você tem, na hora aquela correção que o pai e a mãe fala para as crianças, é dolorido. Mas o pai e a mãe fala às vezes tem que cortar o celular, às vezes
não deixa ir em tal lugar. É dolorido para a criança, mas é necessário para o bem daquela própria criança. Então, nesse sentido, parece um castigo, não é? Parece um castigo porque tem que ficar sem o que a pessoa gosta, mas é para o crescimento daquela criança, né? Para que ela possa melhorar, não pode fazer tudo o que quer. E é um pouco dentro desse contexto que eu enxergo a carta aos Hebreus 12. Se alguém quiser comentar também um pouquinho, é só falar. Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Acredito que sim, né? Estamos, Creuza. Cheguei Creuza. agora, me desculpe, mas eu já tinha dado uma lida antes. E essa questão do texto, de falar da caminhada e do castigo, eu vi uma leitura a respeito que todo caminho e toda correção, toda disciplina, na verdade, nos leva para a perfeição. E essa perfeição a gente só vai encontrar junto de Deus, né, na festa eterna com os santos, né, como também fala na leitura. Então, só queria falar dessa questão do caminho, porque o caminhar é sempre importante, né, porque dependendo da nossa maneira de caminhar, que nós vamos chegar lá. E esse caminhar, nunca estamos sozinhos, e a perfeição também não vamos encontrar, só quando chegarmos lá, né, na morte, com Deus, na vida eterna. É isso. Obrigado, Creuza, pela sua contribuição aí. Que bom que está acompanhando. Então, outra coisa que me chama a atenção aqui: qual é o filho a quem o pai não corrige? Quem ama, Hum. corrige, né? Quero Uhum. reforçar isso. Que a gente vai falar, deixa a criança fazer o que quer, deixa a pessoa fazer o que ela quer, não vamos ficar corrigindo. Quem ama, corrige porque você quer o bem. Você quer o bem da pessoa, né? Quem não ama, não corrige nada, porque você sabe que o outro vai quebrar a cara, mas você deixa para lá. Então, coitado daquele que não teve alguém para corrigir, para orientar, né? Hoje a pedagogia a coisa está meio confusa, né? Ao mesmo tempo que tem linhas pedagógicas de total liberdade, né? Ninguém pode corrigir, não pode falar não. A criança, desde 1 ano, 2, não pode ouvir não, porque vai dar um trauma na vida dela. Mas tem outras linhas que não, aqui em casa não é assim não, né? Aqui né, é não e sim é sim, e aqui dentro tem uma autoridade que vai orientar, né? Então hoje tem essas duas linhas fortes. Mas quem ama com certeza corrige para o bem do outro, né? Muito bem, nós podemos passar para frente? Sim. Alguém gostaria de proclamar o Evangelho? Fazer a leitura para nós aí, do Evangelho. Lucas, né, vai falar da porta estreita. Quem lê o texto para nós? Eu vou, vai. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus.
E assim E há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a glória vós, Glória ao Senhor. 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 Então, esse texto também é lindo, né? Nos questiona sobre a questão da porta estreita. Fazer todo o esforço possível para viver, para passar por essa porta estreita, né? Ven- Vencer a tentação de praticar injustiças e viver na boa vida. Porque sempre a tentação é fazer tudo o que é mais fácil, à vontade, não precisa, né, de querer. Por que passar para a porta estreita se o largo é muito melhor? A droga, a preguiça, o fazer o que eu quero, né? Essa é a tentação desde criança, a gente acha que eu posso fazer tudo o que eu quero, só as coisas que dão prazer especialmente, né? Como se isso fosse levar para a vida. Só que o prazer, tudo que é exagerado, não vai levar para a vida. Tudo vai ter que ter um equilíbrio, né? Comida exagerada, bebida exagerada, açúcar exagerado, tudo que é demais, álcool exagerado, tudo que for exagerado vai fazer mal, né? Então é preciso não exagerar, precisa de equilíbrio para todas as coisas, né? Tudo posso, mas nem tudo convém, vai dizer São Paulo, né? Vencer a tentação do comodismo. Acho que nós estamos passando momentos assim de falta de esperança, né? E o povo na época de Jesus também. Não vai dar mesmo, não tem jeito, não tem solução, né? É difícil, né? Não vai, né? E a pergunta que alguém faz para Jesus é: então, quem é que se salva, né? Na verdade, essa é a pergunta Senhor, alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Quer dizer, não é fácil, precisa fazer um esforço da nossa parte. E quem é que consegue passar por essa porta? Quem é perseverante no amor até o fim. Quem é que se salva? Quem é? Para mim, essa é a boa notícia, porque é uma pergunta também que eu tenho feito todas essas formações que a gente quer deixar essa pergunta, né? Qual é a boa notícia que a liturgia desse final de semana nos passa? E para mim, a boa notícia está aqui na conclusão desse evangelho, né? Quem é perseverante no amor até o fim? Esse é o que se salva. Esse é o que procurou passar pela porta estreita. Esse é aquele que firmou o joelho que está balançando, que não está aguentando mais, mas não, se Deus está conosco, vai dar certo. Esse é aquele que a primeira leitura está dizendo, não perca a esperança, né? Tá na escravidão agora, está no exílio, mas a fé vai te ajudar e Deus vai nos ajudar a sair dessa situação de escravidão e voltar para a terra prometida. Mas é preciso que eu faça o esforço, que eu faça o que estiver ao meu alcance. Tá aí no Evangelho. Faça você todo o esforço possível. Se eu cruzo o braço, não saio para procurar um emprego, se eu não faço um esforço da minha parte para poder vencer algum desafio que eu estou passando. Quer dizer, Deus já me deu livre-arbítrio, me deu saúde, me deu força para eu fazer a minha parte, né? Eu devo procurar, tem dificuldade, é difícil levantar cedo, é difícil trabalhar, o dinheiro não dá para nada, tantas coisas que a gente passa, mas é aquele que for perseverante até o fim, por amor a Deus, esse é aquele que vai vencer, vai ser salvo. E ser salvo é isso. Não é só depois da morte. Vai ser salvo já agora, no dia a dia, que nós estamos enfrentando. Dia a dia nós vamos vencendo, dia a dia, e vamos caminhando, né? A fase que todos nós estamos passando agora, com tanta guerra, com tanta confusão no mundo inteiro, a tendência pode ser, muitas vezes, não vai ter jeito, não voto mais em ninguém, não escolho ninguém, ninguém faz nada, não tem mais jeito, larga para lá. Enquanto que não é bem assim não, né? Se todo mundo rouba, eu vou roubar também. Olha os empresários aí, quantos bilhões, olha os fiscais.